dando a você essa tenacidade, essa resiliência contínua, essa firmeza. O objetivo de tudo isso é tirar da gente a instabilidade, calçar a nossa vida num chão de seguranças espirituais que se transformam em equilíbrios mentais, em balanceamento emocional, em carnegão espiritual, em raiz no ser que se planta no chão poderoso do Evangelho, que diz não tema nada, nem a morte. Você é filho da ressurreição. Aí as pessoas me perguntam, como um amigo que essa semana veio me visitar e a gente estava conversando sobre várias coisas, e ele está passando por alguns momentos muito difíceis, e eu fui compartilhando minha experiência com ele, princípios que eu aprendi no lidar com coisas semelhantes, e a quantidade enorme de coisas daquela área que o estavam maltratando tanto, com as quais eu já tive que lidar aos montes a vida inteira. E aí ele começou a lembrar de outras coisas. Ele me conhece há muitos anos, há uns 40 anos. E aí ele mesmo foi lembrando. E eu falei, não vamos tentar lembrar não, porque foi coisa demais e tem sido até aqui muitas vidas que eu tenho vivido. Se fosse acumular, eram muitas existências. Aí ele falou, pois é, eu fico me perguntando muitas vezes, à medida em que eu te ouço todo dia, de que material você é feito para aguentar isso tudo? Pelo que você vem atravessando desde sempre, nunca ouvi uma queixa, uma reclamação, nunca ouvi você dizer foi o diabo, ou foram os amigos, ou foi isso, ou foi aquilo. Você sempre disse o que de ruim possa ter acontecido comigo, eu atraí com as minhas ações, ou com as minhas omissões, ou com a minha cegueira, ou com a minha falta de percepção. A responsabilidade é sempre minha. E aí eu falei, porque se você fizer o oposto, o material do que você vai ser feito e constituído é exatamente aquele que decorre das suas convicções e das suas confissões. Porque quando você, convicto de algumas coisas, as transforma em confissões, elas retroalimentam o seu processo. Então, quando você culpa os outros, você se auto-vitima, você cai no coitadismo, ai de mim, outros fizeram, tem tramas e tem um monte de conspirações contra mim, e é o diabo, é a minha mulher, foi o meu marido, são os meus amigos, é porque me faltava isso, ou porque alguém me obrigou a fazer. Quando você carrega essas impressões e as confessa, elas alimentam o seu ser e você passa a ser feito desse material, do material dessa autopiedade que gera fragilidade, peninha pessoal de si mesmo. O que é que decorre de uma pessoa dessa, senão fraqueza absoluta, fragilidade total? Não bote o pé nesse chão de coitadismo, porque isso arrebenta, destrói sua vida, seu presente, seu futuro, e até macula o seu passado, porque ele passa a ser reinterpretado e ressignificado a partir de um olhar coitadista, autovitimado, o que é completamente desmobilizante,
desenergizante para o ser e nos coloca numa situação de extrema fragilidade. Então preste atenção, você que está comigo, chegou aqui e o número vai aumentar, mas preste atenção no que você de fato confessa, no que você traz como elemento de estruturação da sua vida, que é exatamente correspondente ao que você confessa como convicção. As suas convicções são o material da sua constituição. Deixa eu repetir para você. As suas convicções são o material da sua constituição. Se as suas convicções são autovitimadas, você é como esse aparente baluarte de força que eu apresentei. Só aparência. Mas se as suas convicções são todas fragmentadas de susto, de medo, de negatividade, basta uma coisa tocar que lá vem você abaixo, conforme eu mostrei naquela imagem do início. E é sobre isso que eu estou falando. O que te constitui? Você é feito de quê? É feito de quê? É formado a partir de que estrutura? Qual é o material da sua constituição? Se não for essa fé que vence o mundo, essa fé que vence o medo, essa fé que vence a morte, essa fé que vence as angústias, as agonias, que enfrenta os inimigos visíveis e invisíveis e não bota a culpa em nada, faz parte. É problema deles se voltarem contra mim. Eu não queria e nem quero destruir ninguém, mas não posso comprometer a verdade de Deus que grita em mim. Meu compromisso é com Deus, não é com a destruição de ninguém. Mas a palavra dele é como um martelo que esmiuça a rocha. Então eu só vivo de acordo com as minhas convicções e ganho a resistência das convicções da fé inabalável. O que passa daí não dá a você essa estrutura que não se dissolve, como isso aí. Isso aí é aquele ser que não foi constituído, não foi feito, não foi galvanizado, não foi ajuntado pela mesma fé, pelo âmago de uma fé inteira e integral. Quanto mais ela seja carnuda, carneguda, enraizada, firme, forte, convicta em Deus, em Jesus, no Evangelho, mais forte você será ou não, ou o oposto. Você me entendeu?